Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Kramer e Dias Sociedade de Advogados. Hoje eu vou falar de um tema polêmico, todo mundo entende errado isso, que é a palavra silêncio. É a palavra silêncio. Como que funciona o silêncio no direito? Bom, geralmente as pessoas entendem errado o funcionamento do silêncio no direito. O silêncio, o código diz que ele importa a anuência, mas ele importa a anuência apenas quando as circunstâncias autorizarem. A redação do código dá uma sensação de que o silêncio sempre implica em algo, mas não é verdade. O silêncio importará a anuência se for cabível naquela situação. Então, a sensação é que então sempre vai caber. Não. A lei, na verdade, o Código Civil, ele estabelece uma exceção ao silêncio, não como uma regra de efeito ao silêncio. Lógico que o silêncio importa a anuência em algumas situações. O exemplo mais comum é o recurso. Quando você não recorre no prazo, que em regra são 15 dias úteis na justiça comum, 8 dias úteis na trabalhista, 3 dias úteis ou 7 dias úteis na justiça eleitoral, né, no caso da defesa de 7 dias úteis, nós temos a anuência. Ocorre a preclusão e, portanto, a anuência, você concordou com a sentença, nem que seja pelo silêncio porque não cabia mais nada. Lógico que o Código Civil não está falando desse silêncio, porque esse silêncio do recurso é o silêncio da preclusão temporal e, portanto, ele só ocorre em razão de uma norma processual, não de uma manifestação da vontade. No Código Civil, nós vamos falar do silêncio como vontade, vontade de silenciar, não porque não cabe um recurso ou porque não tem dinheiro para pagar as custas do recurso e não caberia, não tem dinheiro, mas não teria também o benefício da justiça gratuita, não teria interesse em pagar esse valor. O silêncio que está previsto no Código Civil ele é um silêncio como vontade, como negócio jurídico, como manifestação, ou melhor dizendo, ausência de manifestação expressa. Pois bem, você pode concordar com o contrato de maneira tácita, de maneira expressa, ou você pode ficar em silêncio e a lei ou os costumes permitirem interpretar esse silêncio como uma anuência. Porém, nunca é relevante que você permaneça em silêncio dentro de um processo, dentro de um litígio, dentro de um conflito, ou de uma troca de cartas, ou o que seja. Qualquer tipo de acusação que é feita contra você. O silêncio não costuma ser bom. No penal, ele é feito uso com mais frequência. Uso com mais frequência no caso do silêncio. Nas relações de contratos, nas relações contratuais, o silêncio não é tão interessante. Então, quando há uma alegação que não corresponde à verdade, é interessante que imediatamente você se manifeste e alegue que foi proferida uma inverdade. Alegue que o que foi dito não é correspondente exatamente nas proporções, nos fatos, qualitativamente e quantitativamente, aquilo que foi mencionado. Agora, eventualmente, a notificação ela vem contando com o seu não silêncio. Então pode acontecer de você receber uma notificação que está tentando provocar você para que você responda e seja usada a tua resposta contra ti. Daí a importância do advogado para fazer essa resposta na chamada contra-notificação. Um hábito muito comum é fazer a notificação por um valor maior para ver se a outra parte responde reconhecendo um valor menor. Então, olha, você está me devendo 15 mil. Não, não estou devendo 15, estou devendo 12.500. De onde você tirou esse valor diferencial? Não, muito obrigado pela sua confissão dos 12.500. Então, quando isso ocorre, você percebe que o silêncio precisa ser trabalhado com muito cuidado, porque da mesma forma que ele no civil não compensa ficar em silêncio, muitas vezes quando você vai responder, a pessoa está contando com o seu não silêncio, com essa sua resposta. Muitos bancos trabalham uma forma indutiva de manifestação da vontade, que é uma forma maliciosa, que é o famoso correto e sim. Então eu vou criar dentro da nossa comunicação para fazer você assinar um contrato que você não quer, que você não concorda, e você não assinaria numa situação normal, eu ligo para você e ofereço serviço. E eu te induzo a repetição da palavra sim, ou eu lhe induzo a repetição da palavra concordo. Então, o senhor é o Wallace? Sim. O senhor é advogado? Sim. Responda para mim, sim ou não? Sim. O senhor tem uma conta aqui no nosso banco X? Sim. O senhor poderia confirmar que se é desde a data tal? Sim. Então tá bom. O senhor compreende que nós temos um novo programa? Eu estou entrando em contato para falar sobre ele. Tudo bem? Meu nome é Mariana. Tudo bem? Sim. Então, esse novo programa, eu gero uma repetição desse sim.
O tédio que ele está causando em você é proposital. Porque a partir desse tédio, o teu cérebro vai ficar jogando esse sim categoricamente, sequencialmente, temporalmente. Uma hora vai sair uma informação, uma hora sairá uma informação assim. E esse contrato sem custo adicional pelos 3 primeiros meses, você pode assinar, se você disser sim, sem custo algum, como eu havia dito antes, nos 3 primeiros meses. Então, assim, essa malícia muito comum em banco, tá? Muito comum em telefonia, ela gera essa necessidade de resposta. Ela gera uma fobia ao silêncio. Você não quer ficar em silêncio, você está respondendo sim toda hora. Então, portanto, você não fica em silêncio. Eu te induzo a não permanecer em silêncio. Então, é necessário entender que o silêncio é bom e é ruim, é estratégico e é problemático. Eu preciso saber utilizá-lo da forma correta. Na comunicação da audiência, na comunicação do seu depoimento pessoal de parte, ele é importante que você saiba utilizá-lo na negociação e também que você saiba manter o silêncio quando lhe convém. Na dúvida, você não mantém silêncio. Na dúvida, você não mantém silêncio, mas não se compromete com a resposta. Vou pensar, vou avaliar, poderia repetir, por favor, só um instante que eu já lhe respondo, mas não permaneça em silêncio. Apesar do silêncio não induzir a anuência de imediato, as circunstâncias poderiam gerar um outro entendimento, né? A proposta pode vincular o proponente se a resposta vier em tempo. Então, o que você vai fazer? Você vai sempre tentar ganhar tempo na tua resposta. Em juízo, você não vai conseguir fazer isso. Em juízo, você não vai falar assim, excelência, repete a pergunta, excelência, desculpa, eu não entendi. Excelência, você está dizendo, se você fizer isso numa audiência, seja você testemunha ou em depoimento pessoal, e é pior como testemunha, porque a testemunha ela tem um dever de dizer a verdade, o depoimento pessoal é uma parte que é parcial, ela está envolvida, então ela não vai ter essa gravidade do perjúrio, né? Você, se fizer isso, vai ser interpretado pelo magistrado como mentiroso, como uma pessoa evasiva, e não é bom. Porém, quando eu falo em negociação de mesa, estou falando de empresa, estou falando de sociedade, vida civil, né? Então contratos, é melhor você não se comprometer, é melhor você não permanecer em silêncio, então você sempre ganha tempo. Eu vou pensar, vou avaliar o seu caso, eu responderei em tanto tempo, ou a princípio não, mas vou estudar, e deixa sempre a coisa sobre esse aspecto. Uma forma de você ganhar tempo, quando você tem uma dúvida muito grande e você parece malicioso o caso, é você dizer que vai conversar com o seu contador ou com o seu advogado. Você diz, eu vou levar o meu advogado, eu vou levar o meu contador, esse documento, essa proposta, esse inscrito, esse acordo, esse distrato, e você, mesmo que você não tiver um advogado ainda, ganhe tempo com isso. Se a pessoa estiver tentando te induzir a assinatura rápida, ela vai começar a ficar inquieta. Ela vai se revelar, né? Ela vai dizer, olha, não, mas é muito simples. Não, pera um pouquinho. Por que você não quer que eu leve para o meu advogado? Então, ela vai revelar uma tensão, né? Não uma atenção, aqui eu estou falando uma tensão grave, porque ela não quer que você leve a um contador ou um advogado, que é um técnico profissional para fazer a avaliação disso. Então, na dúvida, você não precisa se manifestar. Agora, isso não é sempre assim no direito. Então, por exemplo, na Justiça do Trabalho, quando você vai fazer a homologação, você vai fazer a homologação, você vai no contador, analisar o que você tem para receber, não vai lhe prejudicar receber esse dinheiro. A não ser que você esteja você tenha optado por um programa de demissão voluntária, ok? Excepcionando o caso de programa de demissão voluntária, que você não vai poder reclamar mais nada, se você receber um valor menor, mesmo que você assine o documento, você pode depois reclamar. O silêncio ele é muito mais grave quando as partes estão em equilíbrio. Então, quando eu estou falando de contratante e contratado, prestador, tomador de serviço e não tem Código de Defesa do Consumidor. Se eu falo uma situação onde há Código de Defesa do Consumidor, onde há legislação trabalhista protetiva, o silêncio não vai prejudicar o trabalhador, o silêncio não vai prejudicar o consumidor, como prejudicaria numa relação fornecedor, o B2B, né? Não o B2C lá que a gente fala, né? Fornecedor, produtor, fornecedor, fabricante, vendedor, fabricante, essa relação, o silêncio não tem ele tem um impacto até um pouco maior do que seria com o consumidor que tem esse direito aí. Tanto é o caso
que mesmo permanecendo em silêncio, se lhe enviaram um serviço que você não quer, você pode desfazer, tá? Agora, lógico, dentro do prazo prescricional, ok? Prescricional. Mas você não tem essa coisa de, olha, lhe mandei um objeto, caso você não queira ficar com ele, me devolva em 2 dias. Não, eu não pedi, você mandou, eu interpretei como doação, e você não pode, como é prática abusiva, encaminhar para casa do consumidor coisas que ele não pediu. Você imagina que eu chego aí, entro aí na sua casa, começo a fazer um contrato, falo, tá pronto, pode me pagar. Você fala, mas eu nem pedi um contrato. Eu falo, mas tá aqui. Então eu não posso fazer isso, tá? Seja como prestador de serviço ou seja como fornecedor de bens, né? De objetos, de venda, compra e venda. Então aí nesse caso, o silêncio vai ter um impacto muito menor, porque a legislação protege a parte hipossuficiente. E é isso que você precisa compreender quando trabalhando aí essa visão do silêncio, ok? Mas para saber o que falar, para saber como falar, para saber quando falar, e isso envolver direito, obviamente, se envolver um dinheiro que você tenha, um crédito, um débito, enfim, um acordo, nada melhor que você procurar um profissional. Você tem que procurar um advogado para que ele lhe ajude nessa manifestação. Bons direitos morrem pela boca e dívidas são adquiridas com base em descuido e muitos pagam mal e de modo que paguem 2 vezes. E a gente tem no direito um primado, né, onde nós temos no direito uma frase, um brocardo latino que é dormientibus non succurritius, que é o direito não socorre aos que dormem, é muito conhecido, todos os tantos de direito, e você deve ter isso em mente quando você vai cuidar do seu direito. Seu direito demanda cuidado tanto quanto a sua saúde, e o advogado é o médico da causa, do direito. É ele que vai atuar para a proteção e manutenção da subsistência desse seu direito, para que ele não morra. Com uma desvantagem, o médico, bem ou mal, ele está lidando com a doença. A doença não é uma pessoa que está buscando o seu mal, ela só existe por si só. Mas, do outro lado, você tem um fenômeno humano no direito, que é uma pessoa que pode ter malícia, pode ter preparo com malícia, que é ainda pior, e você estará à mercê dessa pessoa pelo descuido, ok? Forte abraço para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, se inscreva se tiver interesse, pode deixar também um comentário para a gente poder analisar, conversar um pouquinho, trazer um próximo vídeo aí sobre um tema que você sugerir, ok? Um abração, até a próxima, tchau, tchau.